Olá para você que acompanha a nossa programação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando mais uma edição do Conhecimento da Fé. Um programa dedicado à catequese, à Palavra de Deus e ao conhecimento da doutrina de nossa Igreja. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais este encontro. Vamos juntos rezar ao Pai Eterno, pedindo sua proteção, sua luz e a sua força sobre mais esta edição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero fazer um convite todo especial a você que nos acompanha no Conhecimento da Fé. Faça parte da família Filhos do Pai Eterno. Entre em contato conosco através de nossa central de relacionamento para deixar o seu pedido de oração ou envie uma mensagem para nós através de nossas redes sociais. Faça parte desta família de amor. Ligue para nós ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Se você está com o seu smartphone, abra sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente o nosso app Pai Eterno. No Conhecimento da Fé de hoje, nós estamos em preparação para o Jubileu de 2025. Estamos seguindo a proposta da coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 cadernos que abordam os principais documentos do Concílio Vaticano II. No Brasil, esta coleção foi editada pelas edições CNBB, através da qual você pode adquirir este produto. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre o 10º volume desta coleção, de autoria do padre Edvard McNamara, professor de liturgia no Pontifício Ateneu Regina Apostolorum, em Roma, e trata do tema da liturgia das horas, presente na Constituição Sacrosanctum Concilium. E para falar um pouco mais sobre este volume da coleção Cadernos do Concílio, a Liturgia das Horas, eu tenho a alegria de estar conectado com o padre Rodrigo Arnoso, meu confrade, missionário redentorista, professor do Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, e do Centro Salesiano Universitário de São Paulo. Padre Rodrigo Arnoso, seja bem-vindo. Padre Wellington, é uma grande alegria estar aqui com você na TV Pai Eterno, partilhando desse tema tão importante para a nossa igreja, neste tempo em que nos preparamos para o grande jubileu, como peregrinos da esperança, sabendo sempre que a oração nos convida a entrar no mistério pascal, que somos chamados a viver e a testemunhar como discípulos e missionários de Jesus Cristo e, claro, discípulos da esperança. Padre Rodrigo, foi muito oportuno a proposta do Papa Francisco em unir a celebração do jubileu ordinário no ano que vem com a memória dos principais documentos do Concílio Vaticano II, que também completa o seu aniversário de encerramento em 2025. Falando sobre a liturgia das horas, antigamente se usava um termo para se dizer da oração do breviário. Eu queria que o senhor pudesse nos lembrar como surge na igreja essa proposta de uma oração, principalmente para os consagrados e consagradas e depois para o povo de Deus. A liturgia das horas nasce com a consciência de que, através da oração, nós somos chamados a santificar o tempo.
E, claro, este tempo em que vivemos e o tempo em que experimentamos a história da salvação. Porque a liturgia, ela é o momento oportuno desta atualização da história da salvação que vai acontecendo em todos os tempos. No passado, este livro, que hoje chamamos de Liturgia das Horas, ele teve diversos nomes. Um dos nomes, então, era o breviário, com uma organização toda particular, sobre a qual depois poderemos falar. Mas nós nos remontamos à experiência, primeiro na vida monástica, né, que utilizava-se deste livro, que era a recitação dos salmos, isto é, os salmos, que eram orações do povo judeu, que são adotados pelos cristãos, e os cristãos, então, passam a rezar estas orações à luz da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, aplicando estes salmos para toda a vida cristã. Vários papas fizeram a revisão deste livro, e nós sabemos que quando, após o Concílio de Trento, a Igreja pede alguns livros litúrgicos, onde nasce, por exemplo, o Missal em 1570, o Missal para toda a Igreja, logo após também será pensado um breviário para toda a comunidade cristã. Mas, sobretudo, num primeiro momento, a estas horas, né, que buscavam santificar o tempo, dedicavam-se, então, à sua prática oracional, os monges que, de tempo em tempo, paravam os seus trabalhos para rezarem em comunidade esta oração, e depois também os cônegos nas catedrais antigas, nós olhamos sempre as estaletas, né? Os lugares onde os cônegos se reuniam para juntos rezarem o breviário, cantarem estes salmos que eram entoados como expressão do louvor que a comunidade prestava ao seu Deus. Claro que esta oração ela vai sendo amadurecida na história. Nós sabemos que num primeiro momento, num raio de uma semana, a Igreja rezava os 150 salmos canônicos que nós temos. Então nós podemos aí imaginar, eram muitos salmos rezados dentro de uma mesma hora. E com o passar do tempo, foi-se então distribuindo melhor estes salmos, e teremos a oportunidade de conversar aqui no programa, no dia de hoje, como hoje esta oração se estrutura, para que, de fato, aqueles que rezassem esta oração, que é uma oração para toda a comunidade cristã, pudessem, de fato, saborear a palavra de Deus, porque a oração da liturgia das horas, como hoje a chamamos, é uma oração profundamente bíblica, porque praticamente temos aí 99% dos textos que estão dentro da liturgia das horas são textos retirados das Sagradas Escrituras. E por isso é muito oportuno neste tempo de jubileu, porque uma das questões que os documentos conciliares do Vaticano II trabalharam foi a questão da palavra de Deus, ou seja, o povo, sobretudo na Sacrosanto Concílio, deve acolher e receber por parte da Igreja de uma forma abundante a palavra de Deus, que é também o fundamento, né, da nossa fé. E aí, então, a liturgia das horas é uma resposta desta oferta de uma forma abundante da palavra de Deus a toda a comunidade cristã. Padre Rodrigo, no começo das primeiras comunidades, já se havia o hábito de rezar os salmos? Nós sabemos que nós nascemos, enquanto cristãos, de uma tradição de um povo que rezava. E aí eu os convido a fazer um caminho de retorno ao Antigo Testamento. Para o povo judeu, existiam várias horas do dia para se prestar um louvor a Deus. Nós sabemos, por exemplo, que havia o louvor da manhã e o louvor da tarde, isto é, o Shema da manhã e o Shema da tarde, né? Escutar Deus pela manhã, escutar Deus pela tarde. Oferecia-se
pela manhã os sacrifícios, né, de animais e pela tarde a oferta dos frutos da terra. Então, era um povo que rezava. Rezava para preparar o Shabat, o sábado, que é o dia do repouso, o dia do descanso, o dia de se louvar, né, o Deus da criação. Era um povo que não sentava à mesa sem rezar. Então, a oração é um elemento essencial dentro da história de Israel e na prática da fé do povo do Antigo Testamento. Nós podemos até dizer que a Páscoa que o povo celebra, esta passagem da terra da escravidão para a terra da libertação, ela se dá também dentro de uma experiência ritual e dentro de uma experiência também de oração. Nós cristãos nascemos desta realidade, desta experiência de fé orante que herdamos dos nossos pais na fé. Por isso, este modo de rezar pela manhã e de rezar pela tarde, de rezar antes das refeições, isso se fará presente. Basta recordarmos, né, o livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João sobem até o templo para rezarem e ali realizam um sinal em nome de Jesus Cristo, em nome do ressuscitado. Quando sobem, né, vão até para fora no balcão rezar. São vários os testemunhos. A própria experiência das comunidades, vamos dizer, as primeiras comunidades são descritas como comunidades orantes e que ali estavam também, junto com esta comunidade, a mãe de Jesus, que era também expressão de oração. Então, no início, trazendo do judaísmo esta prática de rezar os salmos, os cristãos também rezarão os salmos, cantarão os seus louvores, porque quando nós falamos de salmo, nós recordamos de orações que eram cantadas. Nós temos aí 150 salmos nas Sagradas Escrituras, mas nós sabemos que são muitos outros salmos que não estão dentro não são os salmos canônicos, mas que eram orações próprias do povo, que expressavam o seu louvor, a sua gratidão, a sua tristeza, o seu arrependimento. Por exemplo, o Salmo 50, que é um salmo penitencial. Os cristãos, então, como devedores dessa história, eles tomam estas orações e começam, então, a rezá-las aí dentro de um enfoque que nós chamamos cristológicos, à luz daquilo que Cristo é para esta comunidade que agora, após a sua morte, ressurreição e ascensão, é convidada a continuar os seus passos no seguimento de tudo aquilo que ele fez acontecer em favor da construção do reino de Deus. Então, a experiência da oração, ela já existia nas primeiras comunidades. Claro que a liturgia das horas, ela também vai se estruturando e, além deste louvor da manhã e deste louvor da tarde, os cristãos também começam a rezar algumas horas intermediárias, que são estas horas que irão dar aí a grande novidade da nossa oração cristã, da nossa liturgia das horas. O senhor falou do ofício das catedrais, né? O ofício que era rezado nas catedrais. Por que esse ofício era rezado nesse lugar em específico e qual era o sentido de se rezar o ofício até então na igreja catedral? A catedral é a igreja-mãe de uma diocese e como a igreja-mãe, ela é testemunho daquilo que deve acontecer em toda a igreja. Ela deve congregar toda esta parcela do povo de Deus que tem como guia um pastor, um bispo. E claro, o bispo ele é assistido por um conjunto de presbíteros que participam do seu munus, né, de governar, de santificar e de educar a comunidade cristã. Então, esta prática de se congregar, né, dentro de uma catedral para rezar, recordava também esta prática da igreja-mãe, que reza por todos os seus filhos e filhas. Claro que num primeiro momento, e depois também a própria estrutura da liturgia das horas, ela vai ter uma característica muito clerical.
sobretudo porque parava-se de tempo em tempo para fazer esta oração. E às vezes as pessoas que estavam na labuta do dia a dia não conseguiam parar para rezar, para fazer as suas orações. E aí, então, aqueles que rezavam nas catedrais, rezavam também em nome de todo o povo de Deus, de toda aquela parcela do povo que era confiado aos cuidados do bispo e também daqueles que se reuniam ali para rezar e eram colocados no meio deste povo como pastores. Nós sabemos, Padre Wellington, que a oração ela é uma grande fonte alimentar toda a vida da igreja. E por isso, então, era um grande testemunho a estas pessoas que ali estavam, desta igreja que constantemente estava também em oração. Claro que havia algumas pequenas diferenças entre aquela oração que era rezada pelos monges, que tinham uma quantidade maior de salmos na estrutura, né, de cada oração, bem como aquela que era utilizada na catedral. Claro que a praticidade também era um elemento levado em consideração para que a oração tornasse um pouco realizável. Rezar os 150 salmos no mesmo dia não era possível, por isso esta divisão aí no arco de uma semana, e hoje nós temos os 150 salmos divididos aí em 4 semanas. Perfeito. Padre Rodrigo, nós vamos por um rápido intervalo, nossa primeira pausa do programa Conhecimento da Fé. Na volta, eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouco sobre a consolidação daquilo que foi o texto do chamado Breviário Romano no Concílio de Trento. E na volta do intervalo, o Padre Rodrigo fala um pouco mais sobre este tema. Nós estamos falando hoje sobre a Liturgia das Horas, tema do caderno número 10 da coleção Cadernos do Concílio. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre o tema da Liturgia das Horas. É o caderno número 10 da coleção Cadernos do Concílio, das edições CNBB. Você pode adquirir através do site ou das redes sociais das edições CNBB este material composto por 34 cadernos que abordam as principais constituições do Concílio Vaticano II. Para falar sobre esse tema está conosco o Padre Rodrigo Arnoso, missionário redentorista e professor de teologia do ITESP e da Unisal. Padre Rodrigo, nós falávamos no primeiro bloco sobre o início da formação daquilo que é a ideia, primeiro, do que nós depois vamos entender como Liturgia das Horas. Que papel o Concílio de Trento exerce para a consolidação do chamado Breviário Romano, na sua sistematização e na sua distribuição de leituras, por assim dizer? Padre Wellington, me permita falar um pouco do que foi este concílio para a história da liturgia. Trento, ele é uma proposta no que se refere à vida litúrgica da Igreja, pensar uma liturgia que seja estabelecida para toda a Igreja de rito latino. Nós sabemos que uma das questões que se colocava naquele tempo é que se existiam muitos livros litúrgicos e estes livros eram utilizados nas mais diversas regiões do mundo. E o concílio criou um dispositivo. Aquelas liturgias que tivessem mais de 200 anos, elas poderiam manter o uso, né, as suas práticas de oração, ou seja, os seus ritos e preces. Tanto é que nós vamos encontrar, né, logo após este concílio, o estabelecimento, a continuidade da prática da liturgia ambrosiana, rezada sobretudo na diocese de Milão, e que esteve defendida neste concílio por São Carlos Borromeu, que foi responsável, né, por esta igreja há muitos anos e cuidou não só de renovar também os livros litúrgicos desta igreja,
nós temos, por exemplo, no rito latino, a liturgia mozárabica, rezada até hoje na catedral, na Capela do Santíssimo, da Catedral de Toledo, na Espanha. E para ainda o rito romano, foi delegado o Papa do tempo para que ele pudesse oferecer à Igreja livros litúrgicos. E é até interessante a gente contar este episódio, porque o Concílio de Trento, ele delega ao Papa, através dos pronunciamentos, né, dos padres conciliares que ali participaram, a tarefa de criar livros litúrgicos e oferecê-los para toda a Igreja. Então, a partir da decretação e da publicação destes livros, toda a Igreja de rito latino-romano, ela deveria rezar este livro. Por isso, então, nós temos aí o nascimento do missal romano, em 1570, que passará também por muitas modificações no decorrer da história, por exemplo, de 1570, com a última alteração em 1962, às portas do Concílio Vaticano II, quando o Papa João XXIII ainda pediu que se fizesse algumas reformas neste livro, utilizado então para a celebração eucarística. O mesmo acontece também com o breviário romano. Ele passa por uma reestruturação, sobretudo nas horas que existiam, né, dentro deste livro. Então nós vamos ter as matinas, que depois elas sairão para dar lugar, né, àquilo que nós chamamos de ofício das leituras. Teremos uma organização melhor com os novos santos proclamados no decorrer da história da Igreja, porque em 1569 nós temos a elaboração do novo calendário romano de celebração, né, o calendário universal romano para a celebração dos santos e santas. E tudo isso vai estar dentro deste livro de oração. E depois também a questão do ano litúrgico. Ele vai se fazer presente, porque não podemos pensar o breviário sem pensarmos o ano litúrgico. Então, esses elementos eles serão observados para que a Igreja possa ter um livro que ajude a rezar em todos os momentos, a santificar todas as horas de um dia. Isto é, a Igreja, em todas as partes do mundo, em todas as horas de um dia, sob o signo da luz do dia, recorda sempre a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Quando o Papa Francisco, na Desiderio Desideravi, ele apresenta uma síntese dos objetivos do Concílio Vaticano II, ele traz um ensinamento inspirado por Romano Guardini, quando ele diz que a Igreja pede de nós dois aspectos em relação à formação litúrgica: a formação para a liturgia e a formação a partir da liturgia. O primeiro está em função do segundo, que é essencial, diz o Papa. Padre Rodrigo, quando falamos do Concílio Vaticano II, nós ainda estamos vivendo, por assim dizer, os desdobramentos de tudo aquilo que aconteceu há 60 anos atrás, do ponto de vista da elaboração dos documentos. A liturgia das horas, o breviário romano, também foi objeto desta revisão e atualização por parte do concílio? Claro, e recebeu uma grande atenção por parte da Igreja e por parte dos liturgistas responsáveis por renovar e repensar este livro na sua estrutura. Nós precisamos recordar, e é importante este grande ensinamento que você traz, Romano Guardini já chamava a nossa atenção para a necessidade da formação litúrgica em 1923. Este livro que você cita, essa citação do Papa, ela vem do livro que se chama Formação Litúrgica. Por isso completamos o ano passado o centenário desta obra que abriu grandes portas, para
a renovação também da vida litúrgica da Igreja. Esta renovação ela não nasce no Concílio Vaticano II. É preciso lembrar que a Igreja chega nos primeiros 50 anos ali dos anos de 1900, necessitando e escutando os gritos de alguns cristãos que diziam: nós precisamos renovar a vida da Igreja. E claro, pensar a renovação da vida litúrgica da Igreja era pensar a renovação da própria Igreja. Por isso, então, o Papa João XXIII, quando é eleito Papa, ele sonha com um concílio e ele abre este concílio. Aliás, ele encerra o Vaticano I, que estava aberto, ainda não tinha sido encerrado. Ele conclui este concílio e abre o Concílio Vaticano II com um propósito muito claro: precisamos abrir as janelas, as portas da Igreja para renovar os ares, ou seja, permitir que o Espírito pudesse passar pela vida da Igreja e ajudar neste processo de renovação. Quando se consulta os temas a serem debatidos no concílio, mais de 20% das respostas, elas lidavam com a problemática da vida litúrgica. Nós chegamos no mundo contemporâneo com uma liturgia que já não mais comunicava o mistério. Era uma liturgia excessivamente clerical e que deixava de lado o povo de Deus, que deixava de lado uma consciência de uma participação ativa, plena, nas ações litúrgicas da Igreja. Por outro lado, nós vamos encontrando então essas vozes, como a de Romano Guardini, que começam a dizer: olha, nós precisamos ser formados à liturgia e pela liturgia. E aí depois, a partir disso então, escutando o grito dos bispos, do movimento litúrgico que já ali no final de 1800 para 1900 já dizia desta necessidade. Todo um processo de renovação litúrgica que já vinha sendo engendrado por alguns documentos papais e, sobretudo, a partir da Mediator Dei, de Pio XII, que também já tinha falado e já tinha proposto algumas práticas para se renovar a vida litúrgica da Igreja. Nós temos, então, aí a consolidação de um esquema proposto aos padres conciliares que tratasse sobre a vida litúrgica. A Sacrosanto Concílio, o primeiro documento, a primeira Constituição do Vaticano II, nasce com este grande apelo: precisamos renovar a vida litúrgica da Igreja para promover uma participação ativa, consciente, plena e frutuosa de todos os cristãos na vida litúrgica da Igreja. Por quê? Liturgia não é outra coisa do que participação no ministério sacerdotal de Cristo, em vista do culto que prestamos ao Pai, em prol da santificação do homem e da mulher. E este documento, então, vai desdobrar vários elementos que a Igreja precisa renovar. Nós vamos ter aí um documento que nasce, que surge num esquema de 12 propostas, de 12 temas a serem tratados, e estes 12 temas, então, eles irão se juntar, se somar em um proêmio e 7 capítulos. E o 4º capítulo da Sacrosanto Concílio, ele será todo dedicado à tratativa da reforma. Ainda não se fala da liturgia das horas, mas se fala do ofício divino. Até então chamado de breviário, agora passa-se a ser ofício divino. Eu recordava que no Concílio de Trento, os padres conciliares entregaram ao Papa a missão de dar origem a livros litúrgicos a serem oferecidos para toda a Igreja. Assim vai nascer o missal, o breviário, depois o próprio ritual de bênçãos, o ritual para a celebração dos sacramentos. O Concílio Vaticano II não delega ao Papa, mas entrega a ele a tarefa de animar aquelas equipes que irão
pensar esta dimensão da reforma e renovação da vida litúrgica da Igreja. Por isso, no quarto capítulo da Sacrosanto Concílio, nós vamos ver todo o itinerário que os padres responsáveis por pensar este livro, a comissão responsável, deveria seguir para, então, renovar esta oração tão importante. E ela é muito interessante, porque neste concílio e neste documento vai aparecer muito claro, esta é a oração de toda a igreja, de toda a comunidade cristã. Então não é só um grupo, os padres e os religiosos que vão rezar, seja os padres seculares individualmente, os religiosos no coro, mas é toda a igreja que é chamada então a rezar todas aquelas horas propostas ou algumas horas estando em unidade com toda a igreja que reza pela santificação do tempo à luz do dia, recordando sempre o mistério pascal. Olhando para a estrutura das horas, do ponto de vista aí da distribuição dos momentos para a oração. Padre Rodrigo, existem momentos maiores e momentos menores? Como é que se foi distribuído isso durante o dia para que pudesse, então, se santificar todo o tempo? É muito interessante porque a igreja, ela também olha as condições de todas as pessoas, a praticidade para esta oração. Então nós temos, por assim dizer, 2 pontos fundamentais do dia onde nos encontramos para rezar enquanto comunidade cristã. Então, o primeiro momento seria as laudes, ou seja, pela manhã nos reunimos respeitando a hora que vai ali do nascer do pôr do sol, aliás, do nascer do sol até as 9 horas da manhã, nós temos aí um tempo, porque o Concílio Vaticano II e depois a própria Laudes Canticum, que é o documento que fez a publicação da nova liturgia das horas, vai dizer para nós, olha, a oração ela deve estar unida ao tempo. Então nós não vamos rezar as laudes no lugar, ao posto das completas, mas as laudes significa louvor da manhã, onde nós recordamos o quê? A ressurreição do Senhor. Por isso toda a estrutura, os salmos, tudo aquilo ali que somos chamados a rezar, vai sempre nos mostrar a criação que está despertando do seu repouso. Isto é, ela está ressuscitando com Cristo também, que ressuscita todas as manhãs em nossas vidas. Um outro ponto que se une às laudes são as vésperas, que nós rezamos então ao cair da tarde, quando está nascendo a noite, em que recordamos a paixão do Senhor. E é muito interessante, Padre Wellington, que nesta oração das vésperas, no momento da prece dos fiéis, nós lembramos dos nossos falecidos. É o momento em que fazemos memória destes nossos irmãos e irmãs que, assim como Cristo, já celebraram a sua Páscoa e aguardam o feliz dia da ressurreição. Unido a estas 2 horas, nós temos aí outras horas que compõem o conjunto da liturgia das horas, que é, por exemplo, o ofício das leituras. O ofício das leituras é o momento em que, como comunidade cristã, nós podemos ter um contato com os salmos, com a palavra de Deus, mas, sobretudo, com textos do magistério da igreja, textos da patrística, textos da vida dos santos, enfim, textos que nos ajudam a pensar e a viver de uma forma mais intensa a vida cristã. E nós chamamos de ofício das leituras porque ele pode ser rezado em qualquer momento do dia, não necessariamente de madrugada, como se rezava as matinas em tempos passados. Entre a oração das laudes e as vésperas, nós temos a hora média, que se divide, então, em 3 momentos. Um primeiro momento que rezamos
às 9 horas da manhã, onde recordamos, né, o Espírito que vem sobre a igreja, mas também recordamos o momento ali da prisão de Jesus. Depois, ao meio-dia, como comunidade cristã, nós recordamos a crucifixão do Senhor, a hora em que ele é crucificado, e, claro, às 3 horas é o momento de recordação da sua morte no alto da cruz. E para concluir, então, este dia orante, todos esses momentos orantes, nós temos aquilo que nós chamamos da oração das completas, que é uma oração bem curta, mas que tem toda ela também um tom penitencial, no sentido de que nos faz pensar como vivemos o nosso dia, em vista agora deste sono que o Senhor nos oferece para recobrarmos as nossas forças para o dia que está por vir. Então, os dois pontos fundamentais de um dia na liturgia das horas são as laudes e depois as vésperas. E entre as vésperas, a igreja sempre nos convida, dentro da possibilidade, rezar pelo menos uma dessas 3 horas que formam aí as horas médias, né? Este momento intermediário em que somos convidados a continuarmos a rezar pela santificação do tempo e sempre recordando as várias dimensões do mistério pascal que fundamenta a nossa fé. Nós vamos fazer o nosso segundo intervalo. Na volta, o Padre Rodrigo vai falar um pouco para nós sobre aqueles que têm por obrigação a oração da liturgia das horas por conta de seu ofício e o convite que é feito a todos os fiéis a participarem com toda a igreja em sua oração comum. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre o caderno 10 da coleção Cadernos do Concílio, que trata do tema A Liturgia das Horas. Hoje, partilhando com o Padre Rodrigo Arnoso, missionário redentorista, professor de teologia no ITESP e na Unisal. Padre Rodrigo, o senhor nos ajudou então a construir esse percurso para entendermos como foi formado, de onde vem a ideia, como a igreja foi se apropriando desta forma de oração, depois como foi formulado a partir das propostas conciliares. E aí eu pergunto, muitas pessoas têm uma ideia equivocada da liturgia das horas, pensando que a oração somente é de religiosos e religiosas, só de padre e religiosa, né, de freira. Mas é uma proposta de oração para toda a igreja, não é mesmo? Com certeza. Por isso que a nova estrutura da oração das horas, né, ou da liturgia das horas, foi pensado para facilitar a participação de todos. Já não temos mais os 150 salmos durante uma única semana, mas foram criados, então, 4 semanas que nós chamamos as semanas do saltério. E aí, cada hora do dia recebeu uma quantidade de salmos que torna possível, então, a participação de todos os membros da comunidade cristã nesta oração. Claro que nós sabemos que algumas pessoas, pelo ofício que exercem, elas são chamadas a rezar a liturgia das horas. Por exemplo, nós, quando somos ordenados, já no nosso diaconato, nós rezamos, né? Uma das perguntas que nos são feitas é se estamos dispostos a rezar. Quando somos ordenados padres, ainda nos perguntam se estamos dispostos a rezar a oração da liturgia das horas em favor de todo o povo santo de Deus. E depois, os religiosos e religiosas que, por constituição, têm aí o dever de rezarem no coro esta oração, isto é, rezar em comunidade. Mas é interessante que, pouco a pouco, esta oração hoje, ela vem também se tornando uma oração mais conhecida pelos outros membros da comunidade cristã. É interessante vermos aí jovens que hoje procuram rezar os salmos
a apoderar-se deste livro como um caminho mistagógico para entrarmos no mistério pascal, através da oração dos salmos, da leitura da vida dos santos, dos textos do magistério, dos textos patrísticos, enfim, de todos estes textos que também são expressões, né, da palavra de Deus que se desdobra na reflexão de muitos. Então, hoje, nós temos aí por tarefa todos aqueles que exercem o ministério ordenado, aqueles que consagram as suas vidas através dos votos, né, dos conselhos evangélicos de obediência, pobreza e castidade. Tem o termo, né, vem nos documentos, o termo obrigação, mas eu diria, tem a tarefa e a missão de rezar por toda a comunidade cristã, utilizando-se desta oração da Igreja. E, claro, o testemunho destas pessoas deve encantar também outras para esta mesma prática, para se reunirem com as suas famílias, para se reunirem na comunidade. Nós sabemos que em muitos lugares existe, né, esta prática de se juntar, de se unir nas comunidades para rezarem, então, a oração da liturgia das horas, como algo que nos ajuda neste processo de alimentação também da nossa vida espiritual, desta nossa busca constante de termos uma vida orante à semelhança do Cristo que sempre rezou com os seus discípulos, que sempre orou com a comunidade que estava caminhando com ele. E o livro de São Lucas nos testemunha, o Evangelho de São Lucas nos testemunha esta figura orante da pessoa de Cristo e que nos convida a orar sem cessar. Quando os seus discípulos perguntam: Senhor, qual que é o tempo da oração? Nós devemos orar sem cessar. E a liturgia das horas é um exemplo de tudo isto, e nós devemos divulgar cada vez mais esta oração, porque ela é uma oração da Igreja. Padre Wellington, não sei se você me permite, mas aqui no Brasil, dentro deste processo de inculturação litúrgica e também de adaptação, nós temos vários verbos, né, dentro da Sacrosanto Concílio, e um dos verbos é adaptar e também simplificar. Nós sabemos que a estrutura da liturgia das horas, para aqueles que não são introduzidos, iniciados nesta oração, ela é um pouco complicada. Então, aqui no Brasil foi feito e se elaborou para as comunidades o ofício divino das comunidades, que segue um pouco o esquema da liturgia das horas, mas é também a oração dos salmos para as nossas comunidades. E nós vemos, né, que este livro, este ofício divino das comunidades, uma tentativa de popularização da liturgia das horas para o povo de Deus, ela é assimilada por muitas comunidades no nosso imenso Brasil, que se reúnem para celebrar, né, os salmos, para celebrar a palavra de Deus, utilizando-se então deste livro que teve como inspiração o livro da liturgia das horas. Padre Rodrigo, o elemento da música, ele é muito importante também para compreendermos uma forma ou uma modalidade de se rezar a liturgia das horas. E sempre me chamou muito a atenção a diversidade de tons, de propostas musicais, né, por assim dizer, em se entoar os salmos e os hinos da liturgia das horas. Eu gostaria que o senhor comentasse também sobre esse aspecto da música, uma vez que existe, dentre os livros propostos, né, um que se dedica em específico à partitura musical, às propostas de musicar os salmos. Não sei se essa palavra seria correta, mas aqui nós possamos assim entender como a música se concatena dentro da expressão da liturgia das horas. Os salmos, eles nasceram como cânticos, por isso psalmo, né, o instrumento que era utilizado para cantar essas orações, que cantavam os lamentos do povo de Deus, a sua esperança, as suas alegrias, as suas tristezas, o seu desejo de se penitenciar diante do Criador. Então, nós temos salmos
que não foram feitos, num primeiro momento, para serem rezados, mas para serem cantados. Claro que, com o tempo, foram se criando modalidades para se rezar a liturgia das horas. Ela pode ser recitada, pode ser cantada. Claro que o canto na liturgia das horas dá um caráter solene e nos faz rezar de uma forma mais profunda, também usando as melodias, que podem ser em reto tom, pode ser o canto gregoriano em várias formas, né, que nós conhecemos e podemos utilizar para fazer chegar a Deus este nosso louvor, participando então deste ministério sacerdotal de Cristo, do qual eu falava anteriormente. Por quê? Todas as vezes que nos reunimos para rezar a liturgia das horas, é Cristo mesmo, através daquele que nos preside nesta oração, que preside a comunidade orante. É Cristo mesmo que canta os louvores a Deus através da voz desta comunidade. Por isso, então, é de suma importância valorizarmos essa dimensão da música no momento de rezar estas orações. E é bom lembrar que aqui no Brasil nós temos um esforço, né, que foi feito por parte de alguns liturgistas para criar as partituras e propor melodias para os salmos que encontramos na liturgia das horas, bem como também propostas melódicas para os hinos. E aqui também, dentro da nossa liturgia das horas, como forma de adaptação, a conferência, à luz do nosso inário litúrgico, ela oferece também alguns hinos que podem ser cantados, por exemplo, em alguma solenidade, na festa de algum santo, que podem ser trocados a fim de que a comunidade cristã possa também ter esta liberdade de adaptar esta oração para as realidades onde ela será recitada, onde ela será cantada. Padre Rodrigo, estamos caminhando para os minutos finais do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor pudesse incentivar os membros das comunidades, das paróquias que estão nos acompanhando neste programa, de que forma podem, por assim dizer, começar a conhecer e, por que não dizer, adotar mesmo a oração da liturgia das horas em seus momentos de celebração, de oração em comum. A modernidade ela nos trouxe algo que nos ajuda, que são os aplicativos. E hoje nós podemos ter, né, no nosso celular um aplicativo com todos os textos da liturgia das horas. A própria Conferência Episcopal brasileira, né, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, nos oferecem este material para que a gente possa, então, rezar com as nossas famílias, rezar com as nossas casas. Eu diria que um primeiro momento para a gente entrar na liturgia das horas é a leitura da própria instrução geral deste livro, para entendermos a história, a teologia e a liturgia deste livro. Ali nós temos, por assim dizer, um mapa cartográfico que vai nos ajudar a entrar nos 4 volumes que compõem a liturgia das horas, porque toda ela é construída a partir do ano litúrgico, tendo no seu primeiro volume o Advento e o Natal, o ciclo do Natal. Depois nós vamos ter um outro volume, o ciclo pascal, Quaresma, Tríduo Pascal e a Páscoa. E depois 2 volumes para nos ajudar a rezar o tempo ordinário ou o tempo comum. Tudo isto é expressão da riqueza orante da Igreja e da riqueza de textos que a tradição nos legou para que pudéssemos, então, mergulhar no universo desta oração. Recordo a todos que podem juntar-se, né, em suas comunidades para rezarem esta oração antes dos momentos celebrativos, porque a liturgia das horas tem também esta missão de nos levar para a Eucaristia, ou seja, este momento ápice da nossa experiência de vida cristã. Perfeito. Padre Rodrigo Arnoso, muito obrigado pela oportunidade de aprendermos tanto
sobre essa expressão da oração da vida da igreja, a liturgia das horas, que está no caderno 10 desta coleção Cadernos do Concílio. Um forte abraço, muito obrigado pelo tempo dedicado a nós. Agradeço por ter participado deste programa e vida longa para este programa Conhecimento da Fé, que nos ajuda também a crescer no segmento da pessoa de Cristo. Nós agradecemos o Padre Rodrigo Arnoso, missionário redentorista, professor de Teologia do Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, e do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Nosso agradecimento também a você, caro telespectador, telespectadora deste programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, até a próxima semana com mais um encontro no nosso Conhecimento da Fé.